Oi, gente, boa noite. Boa noite, meus amores. Estamos aqui em mais uma live de Prof para Prof, que é onde eu convido as professoras capacitadas pelo método Policonsciente para trazerem aqui a sua experiência, né, a sua vivência dentro do Polidense enquanto professoras, enquanto alunas, enquanto a aplicação do método Policonsciente nas suas aulas. Então hoje temos a Maiara Mangifeste, que é lá de Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu? É isso, né? Isso, Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Pra não falar errado, né, meus amores? Então está aqui, já vou solicitar, já vou aceitar, aliás, a solicitação dela, tá, gente? Ai, cadê? Tá aqui. Aí. Entrou? Foi, meu amor! Oi, boa noite. Oi, boa noite! Seja bem-vinda! Obrigada. Fiquei ali pra falar, porque eu sei que você é do Rio, né? Deve que Isso, é não Nova foi, Nova Iguaçu, Iguaçu. tá certinho, tá certinho. Está me escutando bem, amor? Tô sim, você, tranquilo? Deixa eu aumentar um pouco meu volume, tava meio baixo, acho que é isso. Não, tá tranquilo. Uhum, agora sim. Então vamos lá, você aí nesse calor, como é que tá aí o tempo? Pois é, o tempo tá para virar esse fim de semana, né? Mas hoje ainda tá muito quente. E assim, a máxima pra gente aqui no sábado vai ser 18. Pra gente é bem frio. Máxima Não, de então 18. é o frio que tá saindo daqui, tá? Porque ele tá Isso. entrando de sul, ele tá saindo e tá seguindo aí, porque tá frio pra caramba aqui. Pois Maior é. vento, nossa, vento frio. Mas enfim, né? Que bom que É, temos, né? O nosso polo em casa, pois ambas é. ali, ó. Eu deixei ele aqui, né? Meu ajudante, meu amigo. Passa chuva, passa sol, lá fora não importa, temos aqui o Exato. nosso. Ele pode escorregar um pouquinho mais no frio, mas assim, ele tá aqui. Não importa. Então tá, meu amor, só dando assim, ó, né, uma introdução aí de apresentações nossa aí, né, quebrando um pouco, esperando o pessoal chegar. Amor, quero que você se apresente, que você fale aí, né, então eu já falei teu nome aqui, né, Uhum. mas se você quiser falar a sua idade, né, você é natural aí do Rio mesmo. Sim, sim. Eu tenho 27 anos. Eu nasci aqui no Rio mesmo, em Nova Iguaçu, né? Na região da Baixada Fluminense. Eu sou jornalista, né? Minha primeira profissão é jornalista. Trabalho na área. E um ano e alguns meses, né? Também professora de poli. Agora entrei nesse mundo maravilhoso que eu fui introduzida pela Tati, né? Como professora, né? Fui introduzida pela Tati. E aí eu acho que é isso, né? Ai, que lindeza! Isso que eu ia dizer, né? Deu o teu curso, né? Faz um ano e meio, né? Quando você adquiriu um curso de Quase formação para isso. professora, né? Mas como que é a tua história em relação, então, ao Poli? Que faz um ano e meio que você está como professora, né? Mas você já vem de uma história aí com a modalidade. Isso. Eu tô no Poli já tem 6 anos, né? Comecei em 2016. E eu normalmente, assim, quando eu falo isso, principalmente para as alunas, dá aquele susto, né? Nossa, 6 anos! Eu falo, gente, 6 anos parece às vezes 6 meses. Claro que, né, o tempo traz experiência pra gente, traz um peso diferente, mas assim, você mais que ninguém sabe que a gente está sempre aprendendo, a gente é eterno aluno, então assim, eu conheci o Poli em 2016. Eu realmente não consigo lembrar o que me deu assim para começar o Poli Dance, no o Poli em específico. Eu lembro que eu precisava de um exercício, né? Porque eu não conseguia ficar em academia, eu não me dava bem em musculação. E hoje minha visão até mudou em relação a isso, apesar de eu não gostar tanto, mas mudou bastante depois do pole, né? E aí eu precisava me movimentar, né? E aí foi aí que eu procurei pole, eu pesquisei na época no Google, né? Pole Dance, Nova Iguaçu. No online, né? Você vê, né? Pois é. E aí achei alguns lugares e eu lembro que eu não demorei, marquei uma aula experimental. E aí eu lembro que eu marquei a aula experimental e assim foi um desafio muito grande para mim, porque como eu falei, né, eu era fraca, eu não me sustentava muito bem. Foi uma aula de poliesporte que a gente sabe que normalmente vai ser um pouquinho mais puxada e tudo mais. Então
foi um desafio, mas eu fiquei, nossa, é um desafio que eu quero enfrentar. E aí foi ali que eu me apaixonei. E eu fiz a minha experimental em fevereiro. Eu lembro que eu comecei em março. E desde então, assim, eu tive uma época que eu parei. Eu fiz de março até novembro, mais ou menos. Parei, fiquei alguns meses fora por causa de questão financeira. E voltei em 2017, aí eu nunca mais parei. Então, assim, foram alguns meses longe. Não parei nem na pandemia, porque depois eu ainda comprei minha barra. Então, assim, antes da pandemia eu já tinha comprado a barra. Foi a melhor coisa que aconteceu. Eu ter isso aqui na pandemia, né? Porque senão a gente ia surtar. E aí foi isso. Tem 6 anos que eu conheci esse mundo gigantesco, né? Do pole. Muito bom. Não, né, eu acho que a barra, né, ter em casa na pandemia salvou muito, né? Salvou muito, porque também lembro assim que muitas né, de alunas conhecidas que não tinham a barra, elas repensaram, né? Porque elas nunca assim, ah, não, eu vou treinar sempre no estúdio, né? Para que ter a barra em casa? E aí elas repensaram naquilo e hoje até numa questão de híbrido, né? De você poder estar lá no estúdio, treinar lá no estúdio, mas ter a sua barra em casa. Eu sempre tive essa visão, mesmo nas aulas presenciais, das alunas ter em casa, e eu sempre tive a minha em casa, por uma questão que é um equipamento nosso, né? É, Tipo, como se fosse uma bicicleta, como se fosse uma prancha, como se fosse um skate, como se fosse um tênis de corrida, é. né? Uma raquete. Então, eu sempre tive isso. É um equipamento nosso. Então, não importa se eu não vou fazer sempre, se eu não vou poder fazer todo dia, mas é meu equipamento e eu tenho na minha casa e posso fazer ali a hora que eu quiser, sabe? É, que eu quiser e que eu puder. Eu falo muito isso com as minhas alunas. Eu falo, ó, tomou gosto, decidiu, quer ficar, pensa em investir, porque é um investimento. A gente sabe que não é a coisa mais barata do mundo, né, que a gente vai sair comprando, Uhum. mas é um investimento mesmo, assim, é uma coisa para sua evolução, é a melhor coisa que você pode fazer como uma polidenser é ter essa barra em casa. Assim, ter um É. lugar para colocar, E tal. ainda e o que eu vejo assim é um investimento que vale muito a pena porque não é um equipamento que você tem que trocar toda hora, né? É É um isso. equipamento que você tem e você não precisa trocar. Tipo, tá ali, É, né? até mesmo se você. Antigamente tinha isso, né? Se eu trocar, mudar de casa e tal, talvez não tenha o mesmo tamanho, mas hoje em dia tem até como você adaptar, né? Se a casa Uhum. for maior, você consegue colocar um suportezinho para a barra adaptar. Tem gente que até consegue cortar a barra, não sei como. Sim, Mas eu corta, já dá vi gente pra. que cortou barra. Aham, vai pro serralheiro, dá pra cortar, né? E é Sim. isso. Quem estiver vendo aqui também quiser adquirir já uma barra, né? Já pode É, usar meu cupom de desconto aí, para vamos já fazer poder o já ter um bullying. desconto. Então já acessa lá a Gaia, né? A Gaia Poli, vou até colocar aqui nos comentários Isso. para ficar aqui nos comentários. É a marca que eu indico da Barra e se vocês usarem lá o cupom de desconto Tati Favretos, tem um descontinho aí para vocês também. Quem quiser comprar e não tem a Barra, compre a Barra. É, o momento é esse, é um sinal. Se eu estava pensando em comprar uma barra, esse foi o sinal. Vamos lá, lindeza. Tá, a gente falou então um pouquinho aí para ti, né, da tua experiência quanto aluna, tudo. Mas daí foi quando você pegou a barra, começou a treinar em casa, que daí te deu vontade de se tornar professora. Como é que foi essa questão de você dizer, nossa, vou dar aula, sabe? Como é que foi esse clique assim? Foi um processo, né? Eu acho que eu não sei se eu digo, não sei se é certo falar a questão de eu sempre achei que eu levava um jeito, porque eu ainda tenho alguns dilemas sobre a pessoa já nasce com um jeito para dar aula ou ela pode aprender a dar aula. Porque eu acho que nem tudo tem regras. Ao mesmo tempo que eu Uhum, acho que tem gente que tem um certo dom, e eu também acho que ela pode adquirir técnicas para aprimorar, né? uhum, A ensinar. Mas ao mesmo tempo, eu sempre achei que eu tinha o jeito para coisa, né? Principalmente na pandemia, porque assim, eu já tinha barra desde 2019, já treinava e foi aí que eu evolui muito mais. Eu falo isso para os meus alunos. É assim, a evolução é notória, porque você vai treinar mais vezes, né? E vai evoluir um pouquinho mais rápido do que se você treinasse uma vez na semana. E uhum. aí, na pandemia, algumas colegas de treino marcavam, né? Videochamada para treinar juntos. A gente começou a fazer isso. E nessas videochamadas,
por algumas vezes, pela maioria das vezes, elas falavam, vai, Mayara, comanda aí o treino. E assim, antes da pandemia, eu não tinha feito isso, por exemplo, no estúdio mesmo. Quer dizer, para não dizer que eu fiz uma vez que a nossa professora teve um problema com o carro, estava atrasada, pediu pra gente ir começando o treino, porque ela ia atrasar muito. E me botaram pra começar o treino. Foi tipo assim, a minha primeira vez fazendo isso, do nada, fui jogada ali. E aí, na pandemia, eu comandava alguns treinos, né? Comandava, assim, eu meio que administrava ali, vamos fazer isso, vamos fazer bolinha, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer esse movimento hoje. Eu que ia lá no WhatsApp e falava, ó, hoje é dia de treino e tal. Então, acho que isso foi crescendo em mim, só que eu acho que eu demorei para aceitar isso. Eu acho que acontece muito isso, né? Eu já conversei com outros professores que ficavam assim, eu não aceitava, né? Que eu poderia ser professora. Eu ficava pensando, nossa, é uma responsabilidade muito grande. O que mais me dava dúvidas, e isso ainda gera dúvida em mim, e é uma coisa que a gente tem que trabalhar como professora, né? Já até conversei com você algumas vezes lá no início. Era assim, eu não sei fazer tudo, né? A gente acha que a professora tem que saber fazer tudo, tem que ser perfeita em tudo. E eu ficava, eu não sou a mais avançada, eu não sou né? Eu não tenho 10 anos de polidense, eu não tenho. Então, assim, eu ficava, pô, acho que eu não sei, eu não tenho currículo para isso e tal. Só que a gente tem que começar de algum lugar, né? E aí foi o que eu fiz. E aí, assim, ano passado foi quando deu esse clique. Eu estava numa transição em relação ao meu outro emprego. E aí eu estava procurando alternativas, né? Para fazer outras coisas, para ganhar um dinheiro a mais também, sendo muito honesta. Foi assim, o que me... Poxa, e se eu tentasse agora? Será que seria loucura? E aí uma amiga me mandou o seu curso. E ela foi e falou, olha, vai abrir o curso da Tati. Ia ter uma live. Era uma live dessa, inclusive. Aí por isso que eu até postei hoje, né? Se você tem vontade de, né, ser professora, ou se nunca nem pensou nisso, entra lá, que vai que dá um negócio. Ia ter essa live. Eu acho que era uma segunda noite, alguma coisa assim. Eu não lembro se era quinta. E aí eu entrei, eu até tirei dúvida com você, perguntando sobre o curso. Eu lembro que eu tirei uma dúvida assim, eu fiquei quietinha lá e toda. Aí chegou o momento que você falou do certificado, eu perguntei assim, tem como reprovar no certificado? Porque tem um teste, né? Que você, teste mesmo, você faz um teste com a gente, né? Aspas, porque você mesmo falou, não, assim, você não vai reprovar e tal, a gente vai conversar. Não tem isso, é para eu saber como é que foi o seu desenvolvimento no curso. E aí, então tá. Aí eu pensei. E aí tinha, assim, uma semana de teste, né, gratuito ainda, para eu testar o curso. Falei, quer saber? Eu vou ver. E aí eu fui, e foi tudo muito doido, foi tudo muito rápido. E aí eu testei, amei, obviamente. Falei, não, vou ter que ficar, não vai ter jeito, é isso aí. E aí foi isso, porque começou um pouco assim, aquela ideia lá na cabeça, eu acho que eu levo jeito. Eu gosto de ensinar, eu tenho, né, sei lá, não sei se tem a ver, eu tenho família de professores, né? Meus pais são professores. Não sei, né? Foi o que eu falei, não sei se está no sangue da pessoa. E aí, do nada, teve esse start, tipo, acho que eu vou tentar. E aí foi quando eu tentei. Tô meio tentando, né? Não, e é bem recente, mas ao mesmo tempo é tanta informação né, que você recebeu desse tempo, né? E aí essa é a próxima, né? Próxima pergunta aí para você comentar com a gente, né? Deixa eu ver aqui. Ali, ó. E amém que você ficou, porque olha a professora brava que se tornou, é isso aí. Ainda bem que arriscou, né? Ainda bem que arriscou e acreditou. Nessa questão, então, você com essa experiência que você tinha anterior de aluna, né? Então você recebia algumas informações enquanto aluna. E é uma das coisas que eu sempre deixo muito clara para vocês, a diferença dos meus cursos para praticantes, a diferença dos meus cursos para professoras. Porque o tipo de informação que eu passo para vocês não é totalmente diferente, mas elas são mais consistentes no curso de professora, né? Ontem eu até conversei com uma aluna minha ali no presencial, que eu falei sobre isso, né? Que ela falou, nossa, mas um movimento, né? Que eu tava falando dos tutoriais, né? Eu falei, dá uma olhadinha no meu YouTube, que tem vários tutoriais. Daí, às vezes, eu passei algum movimento aqui para você, olha em casa e depois na próxima aula você já vai estar, tipo, né?
um pouco mais claro ainda, porque você viu que eu expliquei dela, mas tem como aprender num tutorial de 2 minutos, 3 minutos? Eu falei, para praticantes tem, porque você vai poder rever esse vídeo, né? Porque tá ali, tá, né? Gravado, você vai poder rever e é para praticantes. Agora, para professoras, esse mesmo movimento, às vezes eu levo 15 minutos, meia hora explicando o mesmo movimento, né? Pois é. Então, né? Mas, nossa, eu já dei aula só de giro do cruzado, que foi 1h30, só do giro do cruzado, 1h30 de aula. Sim, Bom, giro principalmente, né? A gente fica muito tempo passando, é verdade. Então, daí você percebeu como é que foi quando você acessou a plataforma e você viu os conteúdos do curso ali, né? Que tem a parte das competências docentes também, que é essa parte teórica, que eu acho que, né, o pessoal né, que não sabe muito, assim, não entende muito do poli, da modalidade do poli, acha que a gente só faz figuras na barra, né? É figura de ponta-cabeça, figura na lateral, ou se pendura, ou é só isso. Mas até a gente levar a aluna a compreender isso, a gente tem um caminho disso, né? Da docência, né? Da questão do ensinar. Quando você chegou na plataforma, o que você se deparou assim? Você falou assim, nossa, tipo, eu achei que era menos coisa. O que foi assim? Cara, eu senti uma diferença que é surreal, assim. Eu costumo dizer, eu tive muitas falhas no meu ensino, né? Eu como aluna. Isso eu posso até já falar um pouco, porque o policonsciente é completamente oposto do que eu aprendi. Não era nada consciente, assim. Acho que quem conseguiu, as meninas que são da minha época, que conseguiram, que continuaram, e até estão em outros estúdios hoje em dia, foram muito guerreiras, muito persistentes. Porque, assim, era muito. Não respeitava o nosso processo, não respeitava muito uma progressão na metodologia. E quando eu acessei o curso, foi assim, um renovar, assim, na minha mente. Porque a gente conhece os movimentos. Quando eu comprei ano passado, eu já era uma aluna forte, eu já era uma aluna intermediária, já conhecia, já fazia várias coisas. Então, a gente conhece os movimentos, a gente faz e tal. Mas isso é diferente de ter consciência e saber por que a gente está fazendo aquilo, né? Então, quando eu entrei, uma coisa básica, uma coisa que eu dou na minha aula experimental. O que é mão de dentro e mão de fora no pole? Né? A mão de dentro é que está mais perto, a mão de fora está mais longe. Tá... Reconhecimento espacial, né? Onde eu estou, né? Isso não explicam, né? Onde é que estamos na sala de aula? Tem gente que não explica. Eu não lembrava de ter. Eu não lembrava assim, daquela primeira explicação. Eu vou entrar num giro, eu preciso fazer isso aqui com a minha mão. Não, era meio que, a gente vai fazer isso aqui, faz, entendeu? E se você não conseguir, você vai ter que ir até o final, não tem aquele respeito. Então, assim, eu digo que eu aprendi, eu peguei força, eu aprendi movimentos no pole, mas eu aprendi o que é um pole dance mesmo, assim, com o teu curso, né? Porque foi tudo ali, tipo, realmente, o beabá do pole iniciante. Então, eu fiquei craque no iniciante, assim. Coisa que É eu os não era. fundamentos, é a base, né? Isso que eu falo. Que o curso do básico, o nosso curso ali dentro, ele não é um catálogo de movimentos, é a última coisa que tem. Acho que as aulas, menos de aula que tem é os movimentos, mas é toda a construção da base, né? Dos fundamentos. Se a gente não tiver uma base sólida, a gente não consegue evoluir com as nossas alunas. Porque é essa base que vai ser, né, o direcionamento, o alicerce delas na evolução delas para outros níveis. Então, ser professora de base, do básico, é a professora mais importante que a gente tem na nossa modalidade. Porque eu tive muitas alunas que eram muito boas enquanto alunas, mas elas não conseguiam ensinar o básico. Elas queriam só alunas do nível intermediário. Elas, nossa, tem que ter realmente ali uma compreensão diferente, não é só demonstrar o movimento. Você tem que ter um discernimento de utilização, né, da base metodológica. Então, conhecer os 3 pilares de progressão ali, né? O que é uma variação do movimento, né? O que é a intensidade ali que a gente traz, a conexão dos movimentos. Que a gente conseguiu olhar um único movimento. Se ela não acertou, eu não vou pular aquela figura, né? Aquele movimento. Eu vou adaptar uma mesma variação, mas a mesma base, né?
Então, essa questão da base, ela, eu acho que ela é muito importante mesmo, muito importante para conseguir Absurdo. fazer com que elas evoluam de uma forma consciente, né? E eu mesma evolui muito, porque assim, é muito importante ter a base do poli. Para quem é avançado, até voltar. E eu vejo muitas professoras falando disso. Nossa, eu tô voltando a treinar algumas coisas, porque eles vão levar a gente para os movimentos Sim, intermediários. Por exemplo, eu penso num City Águia, né? Eu não lembrava como é que eu entrava num City Águia mesmo. Eu não lembrava como eu entrava nos movimentos que são básicos, que são a nossa base. Hoje em dia eu sei que perna que eu tenho que levar para frente, que perna que eu tenho que dobrar. Para qual lado que eu vou com o meu corpo. Não é uhum. só sair entrando igual uma doida, causar uma lesão, talvez, ali, eu ficar toda torta, entendeu? E isso tudo eu vi no curso. Se não fosse o curso, eu acho que eu ainda estaria um pouquinho perdida. Ah, eu fico muito, muito feliz, né, por isso, assim, porque essa que é a compreensão, né? Se tornar uma professora do Policonsciente é você, de fato, entender que o curso do básico é a base de movimentos. Você já tem o curso do intermediário. Então, agora você tem esses mesmos três pilares da utilização que eu te falei isso, né? Estuda lá, né, esses pilares para você ver a diferença, porque são três pilares de progressão que a gente tem: intensidade, variação, conexão dos movimentos. No básico é uma coisa. No intermediário é outra coisa, é outro entendimento através dos mesmos conceitos, né? Desses mesmos três conceitos e a quantidade de movimento lá. Daí sim que daí para tua vida, né? Enquanto professora, mas não precisa mais, né? Até Tipo, falei tente. com você, eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho nem Tem ó, 63 módulos, né? O intermediário, 63 módulos. Eu falei esses dias, falei até com meu namorado, eu falei, tô me sentindo culpada, porque isso aqui tá aqui, e se eu olhei metade, foi muito. Foi até falar com você. É realmente um conteúdo, assim, maravilhoso, né? Assim, perfeito. Todas as movimentações possíveis, e é dividido por nível, e por cor, e por tudo. Ai, eu sou a dona da organização, e você, assim, me traz uma paz, você não tem noção. A organização dos seus módulos e da sua apostila é, assim, absurda, absurda. Ai, obrigada, amor, obrigada. Mas fico muito Nada. feliz mesmo. E por isso que quando eu te falei assim, não tem como reprovar, né, no curso, porque assim, eu fico muito tranquila de entregar um certificado para vocês e continuar a certificação. Então, mesmo que você não tivesse adquirido o curso do intermediário, você sabe que você ainda estaria comigo, você poderia, né, mandar mensagem a hora que você quiser, tirar as dúvidas. Então, a questão realmente do certificado é para vocês terem ali, que é uma comprovação, né, de uma qualificação profissional que vocês têm, mas o suporte é isso que vai aprimorando, né? O nosso grupo ali, você tirando dúvida, né, com outras professoras do mesmo método, né, professoras de vários lugares, vendo, né, como lidar com as alunas com várias questões, enfim, né, diferentes, assim. Então, eu acho que é tudo isso também, né? Uma continuidade, né, de um curso. Isso sempre me perguntam se eu não vou voltar com os cursos presenciais. E eu pretendo voltar, mas quem realizar os presenciais precisa ter o online. Porque o presencial, ele é mais a experiência ali, estar ali comigo, a gente, né, vivenciar os movimentos mais na prática, mas todo o conceito e tudo que aprende tem que ser no online. Eu não tenho como passar tudo que eu passo, né, lá. E ainda vou atualizando, vou colocando mais, né? Então, essa questão do aprendizado, né, do online, que eu trago também lá no módulo, como que vocês vão estudar também, por a questão, né, do audiovisual, de ter a questão da escrita, a questão da leitura, de imprimir a apostila, né, imprimir, utilizar tudo isso, né? Então, eu, assim, com o presencial, acho que o presencial, ele é uma experiência, que é isso que as alunas têm com vocês lá, né? Com você no presencial, lá dentro do estúdio, né? Que precisa ser gerado
essa continuidade também, né, dentro do estúdio, enquanto experimento de movimentos, de sala de aula, mas continuar também a vivência enquanto grupo, né, realizando, né, algum tipo de evento e tá ali e tudo mais. E nessa questão, né, dos eventos que eu lembrei aqui, você também se apresentou no nosso festival ano passado, né? Uma apresentação linda, maravilhosa. Que ainda quando você mandou, eu falei, ai, essa música! Meu Deus do céu! A letra é maravilhosa. Eu me emocionei tudo. E em questão de apresentação, então, né? Você se apresentou no festival. Você já se apresentou mais aí também, no presencial? Já. Eu tive a primeira apresentação no estúdio que eu praticava, né, antigamente. Foi em 2018. Eu era bem bebê do pole, assim. Eu respeito muito essa trajetória. Até falo para as alunas. A gente até ri, assim, nossa, meu, como é que pode? Mas a gente tem que respeitar, que era o que a gente sabia fazer, era o nosso processo, né? Eu era um baby do pole ainda, assim, e foi em 2018. Aí, em 2019, também me apresentei no mesmo estúdio. Era a apresentação que sempre tinha no final do ano. Já estava bem melhor, já tinha sido uma coreografia que eu criei. Então, foi a primeira vez que eu criei mesmo uma coreografia no pole. E aí, veio pandemia. 2020 não rolou nada. E aí, ano passado, 2021, teve o seu evento, que foi incrível. Botei minha família inteira para assistir aqui em casa. E esse ano eu me apresentei na inauguração do Mandala, né? Que é o estúdio que eu tô dando aula agora. Então aí são 4, né? 4 apresentações. E Ai, que ainda fico demais! nervosa. Que delícia! E as suas alunas em relação a isso, elas têm vontade? Como é que elas estão na evolução, né? Como é que tá? Como é que tá o estúdio, as aulas, enfim, como é que tá tudo aí? Sim, as minhas alunas do particular, né? Que eu dou no meu espaço, que eu já tenho há um pouco mais de tempo, são as que eu tenho mais intimidade, já conversei mais com isso, né? Como eu tô dando aula lá no Mandala, vai fazer um mês ainda, né? Que a gente tá lá e tal, que eu tô lá com eles. Ainda não tivemos essas conversas, mas as meninas do particular já falaram várias vezes, assim. Ai, no final do ano vamos fazer um negocinho e tal, vamos fazer uma brincadeira. Eu falei, vamos! Eu tô doida pra botar elas pra fazer um negócio. E assim, eu queria que elas tentassem criar, né? Porque eu tento deixar essa liberdade já nas aulas. Eu falo, Uhum. olha, por exemplo, a piruete é feita assim, mas se você fizer com uma perna meio assim, bota a sua intenção coreográfica, é o seu jeito de dançar. Você não precisa ser uma mini Maiara, não, entendeu? Você não precisa ser uma cópia minha. Tudo bem que as alunas, Uhum. elas se espelham na gente e tal, isso é legal pra caramba também, óbvio. É uma forma de, né, admiração. Mas a gente quer também que elas sejam livres. E aí eu queria muito que elas, tipo assim, tivessem um tempo pra criar alguma coisa, um combinho, alguma coisa do tipo. Elas super têm vontade. Eu tô doida pra pensar numa forma de colocá-las pra... Nem que seja delas pra elas, né? Sim. Um evento pra elas, assim, pra gente brincar, pra fazer alguma coisa, já pra poder incentivar isso, né? Delas se apresentarem, ter essa experiência de estar em público. Ainda mais aqui, porque é uma aula particular. É diferente pra caramba, né? Tá só eu e ela Sim. o tempo todo, e aí do nada já tem 4, 5 pessoas olhando, já é outra coisa. Ai, mas que delícia, muito bom, muito bom. E é isso que é uma das questões do método mesmo, né? Que é uma dos pilares do método são as variações dos movimentos. As variações que a gente cria diante a dificuldade que a gente vê da realização da aluna, que ela não consegue fazer daquela forma, ou então o corpo dela pode proporcionar outras formas também de estar sendo feito, né? Principalmente quem tem mais, né, flexibilidade, né? Nossa, Isso. daí quando a gente consegue colocar algumas variações bem diferentes, mas também delas trazerem é isso que você falou. A personalidade delas, ali, a essência delas, né, para aquele movimento. Então, Sim. isso é extremamente importante. E você falando isso, me trouxe a questão de quando você comentou ali, né, da questão de ser professora, né? A questão da técnica da professora, o quanto ela precisa ter aprendizagem técnica e o quanto ela tem que ter o dom de ensinar, a arte de ensinar. E eu passei por essas duas experiências, por essas duas questões.
Porque eu não, desde o poli, ali, antes do poli, eu sempre fui produtora de eventos, organizadora de eventos, trabalhei como assessora né, de gabinete, de político durante muito tempo. Então, foi nessa época que eu conheci o poli. Nunca me imaginei uma professora. Tipo, eu já tinha mais de 27, eu tinha já, né, tava com a tua idade quando eu conheci o poli ali, né? E daí eu falei, meu Deus do céu, né? Como assim, né? Eu vou ter capacidade, será, de ensinar? E aí eu fui primeiro para quê? Para capacitação técnica. Então eu fui para os cursos de capacitação, entrei na faculdade de educação física, eu fui para a parte técnica. Porém, eu não tinha a essência do ensino naqueles primeiros anos. E é ali que eu falo que eu lesionei moralmente as minhas alunas, porque eu tinha o conhecimento técnico dos movimentos, tinha o conhecimento da biomecânica dos movimentos, toda aquela base ali, né? Principalmente porque eu lidava com atletas na época, por causa da federação, né, por causa da FECAPOLI, então eu lidava muito com atletas. Então ali eu tinha aquela visão realmente robótica do poliesporte. Não que todo poliesporte é robótico. Não, depende da essência né, da atleta e da treinadora ali, né? Mas na época, assim, era, sabe? Para mim era uma visão bem robótica ali. E ali, então, eu não tinha minhas alunas lesionadas fisicamente, mas eu senti depois, né, com o tempo, que era isso, que eu realmente era tão exigente com a parte técnica que eu não tinha o dom do ensino. Eu sabia explicar o movimento, né? Sabia ensinar, assim, mas essa essência da professora que você fala, sabe? Então, eu acredito que isso foi realmente, de fato, sendo construído, né, dentro de mim, por eu me importar com os outros. Que daí entra na questão da minha espiritualidade, de todo esse meu caminho espiritual, sabe? Da questão do ser humano. Então, eu acho que o professor, né, quem ensina, ele tem que ter essa qualidade, sabe? Porque, nossa, pode ser, né, a melhor, nossa, professora técnica, mas você não tem uma empatia ali, eu acho que vai além, sabe? Então, eu acho que essa que é a grande chavezinha da gente querer ensinar e ter toda a paciência do mundo e amar aquilo. Que a gente não vai se importar, né, de ter que repetir aquele movimento, aquela explicação, refazer, e é ensino auditivo, ou é visual, ou é o que, né, encontrar formas realmente, né? Exato. Então, né, por isso que eu sempre te falei isso no início, né? Eu sempre trago, né, essas falas, eu amo que vocês me mandam os questionamentos, né? Porque eu amo o TatiCast. Eu gosto muito de falar, e daí eu faço os meus áudios lá gigantesco para vocês. Não, eu amo. A última vez que a gente foi tirar dúvida, aí você mandou um áudio, acho que tinha 10 minutos. Os 10 minutos passam assim. E olha, juro pra você, eu ainda falei com meu namorado do dia, eu falei, ela tá solucionando minha vida aqui nesses 10 minutos. Então, 10 minutos pra solucionar minha vida? O que são 10 minutos pra solucionar minha vida? Não é nada. Quem soluciona um problema em 10 minutos? Tá ótimo, eu tô dando lucro. Então, assim, é isso. Mas é para trazer tudo que vocês me trazem. Nossa, vai fazer 12 anos que eu tô no poli, né? Então, tudo que vocês me trazem, tipo, ó, eu já passei por isso, sabe? Eu falo, não, vem porque eu já passei por isso, ó. É mais esse caminho, é mais esse. Então, ó, só dá essa desviada, mas vai aqui, porque esse é o caminho, né? E é muito, muito lindo, né, ver tudo isso. E por isso que eu falo que o método, ele não é meu. Porque ele é criado para nós, né? Ele é feito por nós. Então, o método é nosso. Porque tudo faz, né? Toda essa criação, né? Não é. Vocês são referências realmente, né? Minhas, assim, referências do método em si, né? Que é colocado para. E a gente vai ampliando, vai levando isso para as alunas, né? E daí, por isso que eu te questionei essa questão, tá? E elas aí, elas estão à vontade de querer fazer uma coreografia? Porque o nosso método, ele é embasado realmente para a realização de coreografias, né? Para trazer essa segurança e essa expressão para elas entenderem que não é só técnica exata ali, elas não vão conseguir botar sua própria essência, pelo contrário, é para elas se conhecerem.
É para elas saberem quem elas são, para elas terem consciências de si mesmas, para elas terem autoestima, para elas terem autocuidado, autoamor, né? Então, por isso que o método ele é para todo mundo, ele é global, assim, né? E então, a questão das alunas quererem realizar as coreografias, isso é demais, assim, ter ela, não, eu quero, né, me ensina aqui, depois eu vou fazendo, né, também essa criação, eu acho que é isso que vai fazendo com que, de fato, a gente vai dando liberdade também para elas serem quem elas são, né? Uhum, sim. Muito bom, amor, fico muito feliz mesmo de todo o teu feedback aí, Ah, eu amo. né, de toda a tua dedicação de estudo também. Nossa, Tati, tipo, a gente tava conversando hoje, né, sobre as diferenças e tal, de quando eu aprendi, de quando eu vi o curso. A gente tava conversando até sobre as características, né, que mais me chamam a atenção. E eu até falei, primeiro o nome. O nome, ele realmente não é só o seu slogan. Ele é realmente o que o seu curso é. O policonsciente é sobre realmente ter a consciência corporal, a consciência dos movimentos, a consciência do que você está fazendo. Eu acho que até a consciência do porquê você está fazendo poli, você ter essa consciência disso. E fora isso, assim, eu acho que é de uma organização linda, incrível, assim, de verdade. Eu falo isso porque quem me conhece sabe que isso é uma coisa importante para mim. Isso me ajudou muito. O fato de, dentro do curso, eu ter até modelos de contrato para as minhas alunas. Então, assim, foi uma coisa que me deu um norte absurdo para quem está começando e para quem também já dá aula. Eu falo isso. Se você já dá aula, fez outro curso ou não fez, faz o da Tati, porque assim, você vai ter uma visão muito mais ampla de como se organizar, de como preparar as suas aulas. O meu modelo de aula ainda é o modelo que tem lá no curso básico. Eu mudo uma coisa ou outra para adaptar para as minhas aulas, mas assim, aquilo ali, eu levei aquele modelo ali muito a sério porque fez muito sentido, porque dá muito certo. E as minhas alunas ficam bobas, não só as alunas, como algumas colegas assim, de profissão. Nossa, como é que você consegue dar aula certinha ali, 1 hora? Ou quando é no estúdio, que é 1 hora e 20. 1 hora e 20 a aula rendeu, consegui dar tudo. Às vezes é só para 2 minutinhos para tirar uma foto, fazer uma graça. Elas ficam doidas, eu Uhum. falo. Curso da Tati, é isso aí. O Modelo lá. planejamento. Falo, gente, é só planejar. Eu sei que não é fácil para quem não tem essa facilidade. Não é fácil para quem tem facilidade. Não é fácil para quem tem já essa tendência a se organizar e tal. Mas se você parar e pensar um pouquinho ali, 15 minutinhos para alongamento, 15 a 20, fortalecimento em tantos minutinhos, os minutos para movimentações no final. Às vezes eu separo até os 5 minutinhos da foto, porque eu sei que da Isso aluna aí. que gosta da foto, que É quer fazer isso o aí. vídeo, que vai repetir muito, que gosta de fazer vários vídeos. Aí eu deixo 5 minutos só para isso, para aquela aluna ali, porque eu sei que ela vai querer certo no final da aula fazer o vídeo dela, entendeu? Então, assim, dá certo porque é organizado, porque é pensado, como Sim. você falou, né? Na gente. E isso é muito Hum. incrível. Ai, muito bom. E é isso, tem que ter um planejamento. A aula ela não pode ser solta, né? Eu já escutei assim, né, de alguns profissionais falando, ai, a minha aula é no flow, sim, eu sinto a energia da sala de aula, né? Tipo, sinto a A energia energia é o das. caos, né? A energia é o caos. Tipo, gente, olha quem sou eu para falar de energia, né? Quem me Sim. conhece sabe, né? Tô cheio dos meus badabag, nossa, né? Tá ali, ó, a minha vassoura atrás da porta, que não me deixa mentir, que de Sim. energia, meus amores, eu entendo. Você entende e acredita, mas às vezes não dá para deixar só Não, tem que ser. Por quê? Porque a gente é ser humano racional. E a gente funciona dessa forma também, né? Então, conseguir conciliar a questão da técnica, do planejamento, né, dos movimentos e progressão, tudo com o momento da criação. Então, eu também ontem me lembrei disso, que ontem estava com uma aluna experimental e é isso que eu fiz. E olha que interessante que na sala de aula tinha uma aluna minha antiga já, porque eu voltei agora, depois de 3 anos, eu voltei para o mesmo estúdio que eu dava aula, né? Para dar aula ali para algumas alunas que eram já minhas alunas. E aí, quando ela viu eu falando que eu falei para essa aluna experimental,
que eu passei os movimentos, ela tava chegando uns 10 minutinhos, assim, pro final da aula, por aí. Eu falei, bom, agora você aprendeu todos esses movimentos técnicos que eu te passei, mas agora eu quero que você sinta a barra. Era a terceira aula dela. Sinta a barra dela, mas como assim? Não sei, você já viu os movimentos, né? Veja o que mais você pode fazer com eles, né? Sinta, vai circulando ao redor da barra, vai tentando, né? Não sei, eu só preciso que você se entregue, não precisa se preocupar. E aí ela foi fazendo ali, eu falei, olha, porque o pole ele tem a parte técnica, mas se a gente ficar só na parte técnica, a gente fica congeladas e robóticas, porque tudo isso, porque eu passei por tudo isso, né? Deixar as alunas congeladas e robóticas a ponto delas terem medo de executar o movimento, porque de tanto que eu ficava corrigindo, de tanto que eu ficava ali apontando elas e interrompendo elas e não permitindo que elas se manifestassem, né? Se elas se expressassem. Então, e aí depois a outra aluna, ela comentou isso. Ela falou, nossa, Tati, você falou realmente que você mudou. Porque depois que eu voltei pro estúdio, ficaram meio que com medinho, assim, do meu retorno. Porque né, a pessoa que é professora técnica, jurada técnica, né, organiza campeonatos. Sim. Todo mundo, meu Deus, ela vai ficar corrigindo a gente, ela vai dizer que tá errado, ela vai não sei o quê. E aí ela comentou, ela falou assim, nossa, de fato você mudou, porque eu lembro que quando lá, né, antigamente, né, sei lá, uns 4 anos atrás, mais ou menos quando ela começou, 5 anos, ela falou, eu lembro lá como você era, nossa, a gente fazia o movimento, estava com um negocinho ali, sabe, o braço um pouquinho mais flexionado do que era. Eu, não, volta lá. E eu ficava parando todo momento. Então, isso é uma das dicas aqui que eu quero dar, né, para todas as professoras que assistem essa live, né, sobre isso. Não fiquem ali parando toda hora, né, um movimento dela, não fique... Passou uma vez ali, deixa ela realizar pelo menos algumas vezes. E daí depois, por quê? Porque o corpo dela, conforme ela vai te vendo novamente, conforme ela vai olhando uma outra coleguinha realizar também um movimento, vai chegar um momento que naturalmente ela vai se autocorrigir. E quando a gente consegue fazer com que isso aconteça, a progressão da aluna gera autonomia. Daí ela realmente vai ter uma evolução melhor do que aquela que vai ficar corrigindo, né? Que era mais ou menos como uma treinadora. Né? As treinadoras de poliesporte, assim, né? Então, de ficar corrigindo toda hora o movimento, corrigindo toda hora o movimento. Não, a gente vai podando as nossas alunas. Então, né? Não vai lesionar o que ela tá fazendo, só tá um pouquinho, né, errado, vamos se dizer assim, porque dentro do pole a gente tem uma base, né, dos movimentos. Padrão, tá? né? Um padrãozinho ali, mas né, dentro do poliarte, hoje eu falo muito isso, eu sou poliarte, então a gente pode variar aí os movimentos, tudo. Então dá sim, não vai lesionar, não vai ser algo, deixa ali, né, coloca daquela forma. E eu tinha muito dessa questão realmente das fotos, né? De colocar as fotos realmente assim, vamos pro final, né? Porque parar o momento da aula e ficar tirando foto em todo momento ali da aula, isso não é produtivo. Não é produtivo para elas, porque a partir do momento, né, que você para ali e vai focar na foto, você já não vai mais, você vai sair do momento presente. Você vai sair daquela presença, porque você vai pensar e quando eu postar essa foto, o que será que vão comentar? Será que fulano de tal vai ver? Você já fugiu da presença da tua aula. Você já não tá mais ali naquele momento, né? Então, quando eu falo do método policonsciente, é por tudo isso. Não é apenas, né, a questão de um catálogo de movimentos, apenas ali como pegar esse movimento e ensinar. Mas tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, isso faz parte do método. Isso faz parte da compreensão da professora. E isso vocês vão recebendo realmente assim como um download. Vocês vão vivenciando o método e vocês vão recebendo esse download. Você ter falado o que você falou quando chegou, né,
Qual é a compreensão hoje? Eu tenho certeza, se eu tivesse te perguntado isso há um ano atrás, quando você adquiriu o curso do básico, você não teria a compreensão que hoje você pega e você fala, nossa, é a base aqui, a base do polidense, dos fundamentos do polidense, é esse curso. Porque você tem a vivência dele já no corpo das alunas, né? De você enxergar ali e você também olhar outros, né? Outros métodos para participar de outras aulas e ali vai clareando cada vez mais, né? E tudo vai fazendo com que, de fato, né, você vai se tornando consciente em sala de aula, né? É. Ali, a Maiara, a professora mais linda que eu conheço, é isso aí. Incent... né? O elogio de mãe vale? Vale, né? Que Vale. linda. É o principal, né? É É o verdade. principal. Então tá, meu amor. Uma última coisa que eu ia te perguntar, assim. É... Ai, agora fugiu. Mas era muito dessa questão, disso tudo que eu falei, né? Dessa questão da consciência da professora, né? Então, você, 1 ano e meio enquanto professora, vendo que hoje não é só uma modalidade técnica que você ensina, mas realmente tem uma essência muito maior, né? Dentro daquilo que a gente traz, pela transformação interna que a gente tem, né? Do poli, né? Então, como você se sente hoje? Você, assim, sentindo, assim, que hoje eu sou professora, né? Eu sou professora de poli. Como é que é isso hoje para você, assim, da Maiara de 1 ano e meio atrás, que não era professora ainda? Ainda é desafiador, vou ser muito sincera. É um desafio todo dia. Ainda existem, às vezes, aquela síndrome do impostor, de insegurança. Mas, assim, mudou demais, demais. Assim, até mesmo você vê, né? Eu até parei para pensar esses dias. Eu levo as coisas tão a sério que até mesmo o seu método, se eu deixasse, por pouco eu também não engessar ali naquela regra, naquela coisa. Por exemplo, 15 minutos, você bota ali o modelo, 15 minutos de alongamento. Eu ficava ali cravado 15 minutos. Não, tem que ser 16, meu Deus. Tipo assim, calma, também não é assim, né? Não precisa ser. Então eu fui desenvolvendo muito mais, que é o que justamente você fala. Essa liberdade. Claro, tem que ter organização, tem que ter metodologia, tem que respeitar. Mas vamos com calma, assim como a gente faz com as alunas, respeitando tudo. Então, desde que eu comecei, assim, eu desenvolvi de um jeito absurdo também, né? De me respeitar mais meu tempo, respeitar como aluna e como professora, né? E é um exercício diário, não vou negar. Acho que você sabe como é que é, principalmente porque você está muito, muito mais tempo, porque é um exercício diário. Você mesmo falou que quando começou, ensinava de uma forma e depois teve que se reeducar, né? Acho que a gente tem que fazer isso todo dia, dependendo da aluna que entra, dependendo do desenvolvimento de cada aluna, dependendo de cada corpo que a gente vai entrar em contato, cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, isso foi me moldando no sentido de, peraí, eu tenho que respeitar elas e também tenho que me respeitar. Uma coisa que mudou muito, assim, eu acho que de uns meses para cá, por exemplo, foi me respeitar muito como professora. Até aquela dúvida que eu mandei no grupo das professoras recentemente é sobre eu respeitar também o meu eu profissional, né? Que a gente também tem que respeitar. A gente ama as nossas alunas, eu amo as alunas de paixão. Sim, faço o que eu puder por elas, mas eu tenho conversado até com elas, assim, tenho aberto honestamente para elas, principalmente as que já estão há um pouco mais de tempo. Olha, eu vou fazer sempre o possível, né, para ajudar, para tipo abrir uma exceção aqui, uma ali e tal, mas eu tenho os meus limites como professora. A gente tem Uhum. nosso contrato, a gente tem nossas regrinhas. Então, acho que isso mudou muito de um ano para cá. Acho que principalmente isso. Respeitar meus limites tanto em relação a dia a dia, né, em aulas, e em relação ao meu avanço, né, minha evolução como professora, Uhum. como praticante. Eu tenho respeitado muito mais, porque antes eu queria muito, assim, abraçar tudo, eu preciso saber tudo, eu preciso ser perfeita. De vez em quando ainda dá isso na minha cabeça. Mas eu respiro, paro
E aí eu lembro, não, calma, não precisa ser assim, né? Eu não sou nenhum ET, sou um ser humano. E aí é isso. Uhum. É isso aí. Muito bom, muito bom. É isso. É esse auto-amor, né? Esse cuidado consigo, né? Então, por isso que a gente não adianta a gente estudar, querer aprender bastante para ensinar o outro, mas primeiro a gente é nossa própria aprendiz. Sempre. Né? A gente precisa colocar isso na gente primeiro, né? Então, senão a gente não vai estar realmente passando algo verdadeiro, né, de coração, porque às vezes o se doar demais, né, o servir muito ao outro, sendo que naquele momento você não está disposta àquilo, você não pode naquele momento por alguma situação e não respeitar isso é uma falta de respeito com o outro também, porque você não está sendo verdadeiro. Né? É uma mentira, né? Então não tem um equilíbrio, né? Dessas ações, né? Então isso é muito, muito importante e eu cada vez mais que eu trago toda essa minha verdade, né, sinceridade de quem eu sou e como eu sou, mais próxima eu fico das minhas alunas e das minhas professoras. Mais próximas. Porque dessa forma eu trago, né, dizendo, ó, eu também não sou perfeita, eu tenho essas vulnerabilidades, né? Tenho as minhas qualidades, eu tenho meus defeitos, eu tenho meus momentos, né? Principalmente o que se liga hoje à questão da ciclicidade feminina mesmo, do meu momento. Nossa, eu tô muito, eu acredito tanto, né, que quando a gente vive na nossa ciclicidade mesmo, a gente alinha tudo, né, tudo no universo, né, da nossa vida e do nosso dia a dia, que eu não consigo mais não respeitar isso. E eu exponho isso em certos momentos. Falei, ó, hoje eu não tô legal, hoje eu não vou conseguir dar essa aula, hoje eu não tô legal, hoje desceu a minha lua aqui, tô no meu momento, né? Só depois eu respondo vocês. E isso faz com que realmente eu dê a autorização delas dizer, nossa, quando eu tô nesse momento, eu não respeito esse momento. Né, e quando a gente fala que a gente não respeita esse momento, a gente acha que o outro não nos respeita, né? Mas como eu coloquei lá na mensagem, em primeiro lugar é você que tem que se respeitar, para o outro poder te respeitar. Então, se você não traz isso, não espere que o outro tenha uma ação que nem você tenha com você, né? Então, a gente precisa, né? Realmente a gente, né? De estar lá, porque a gente acha assim, ah, não, a outra pessoa ela tem que perceber certas coisas. Porque a gente não faz ideia qual é a interpretação, né, que a outra pessoa tem sobre aquela realidade, sobre aquela situação. Né? Quem é a gente para querer que o outro interprete se a gente não fala, né, gente? Então, vamos falar de uma forma amorosa, né? Eu tô muito com isso também, né? A minha psicóloga usa uma frase que ela fala sobre isso, né? Agressividade positiva. Né? Daquele namastê e vai se fuder, mais ou menos assim, né? Passiva-agressividade ali, entendeu? Né? Da questão disso, né? Tem vezes que a gente tá com raiva mesmo, tem gente que a gente tá com raiva, a gente vai estar com raiva, a gente vai ter que vivenciar aquilo, mas a gente não precisa atingir os outros, atacar os outros por causa disso, né? Então a gente conseguir também falar, não, né? Sendo que a pessoa às vezes também é uma questão de ensino também para a pessoa. A gente também fala esse não, porque a pessoa precisa às vezes escutar o não, né? E seja, né? A gente quanto professora mesmo, hoje eu vejo muito que os nossos movimentos, depois de todos esses anos, a gente tem ainda a nível básico, nível intermediário, avançado no poli, mas eu trago muito que para mim hoje eu vejo multiníveis. Por quê? Porque a gente tem numa primeira aula ali, às vezes tem uma aluna que ela pode realizar um movimento na primeira aula ali, ela tem uma força, ela tem uma consciência corporal por N motivos, uma outra aluna levaria, sei lá, um ano para realizar o mesmo movimento que aquela pode ser no mesmo. Então, por isso que eu acho dessa questão, né, a gente não respeitar a progressão é necessária, mas eu digo de multiníveis por causa disso, né? Da gente conseguir entender que na aula a gente vai ter essas variações, assim, né? Ai, perdi a linha do que eu tava falando para chegar agora aqui nos multiníveis.
Da nossa, acho que diferença, né? De quando começou E a daí aula. dessa diferença da gente conseguir aceitar ali, falar não para a aluna quando ela traz um movimento que ela viu na internet, ela tirou uma foto, e aí a gente conseguir entender se a gente consegue de fato fazer, ela não vai se lesionar, ela não vai se machucar, ela pode fazer esse movimento, tá no nível de progressão dela ou não, ou a gente colocar ela no movimento e lesionar ela, né? Só porque ela quer e a gente não quer perder a aluna, a gente acha que a aluna vai ficar chateada. Então, acho que a gente precisa realmente cuidar com isso, né? Como lidar com isso, porque eu recebo, sempre recebi, e hoje, como tá a internet, assim, não tem como elas não olharem, elas não pesquisarem. Eu acho que isso até é uma coisa saudável, na A gente verdade, incentiva, né? A né? pesquisar, a conhecer e tal, mas realmente Mas acontece muito, acontece muito. né, dela chegar, porque essa questão da gente conseguir falar assim, não, você pode ou não pode fazer o movimento, é um respeito que a gente tem com o corpo dela e da gente ter uma noção, porque a gente estudou para saber se ela vai conseguir ou não fazer aquele determinado movimento, né? Então, ela entender que é um respeito que a gente tem com ela, sim, né? Mas eu tive uma aluna de circo que, primeira aula, caminhada, aquela coisinha toda ali, no final da aula, ela fez uma super inversão. Porque lá no circo, ela trabalhava com mastro. Então, para ela é do tecido, ela é da lira, ela é do trapézio. Tipo, super inversão era o movimento mais fácil. O que ela achava mais difícil era fazer transições, fazer o giro, né? Então, enfim, né? É isso, e assim a gente vai, né? Por isso que eu falo. Por isso quando eu falei pra ti, falei que era uma conversa, né, amor? Não, mas é isso mesmo, tá ótimo. Então tá, a Brida aqui dormindo no meu colo já. Então tá, você quer falar mais alguma coisa? Tem mais algum recadinho, alguma coisa que você quer deixar aqui? Não, já tá ótimo. Falei mesmo assim, foi perfeito. Falei o que precisava, preciso que as pessoas conheçam esse método. Falo isso o tempo todo mesmo, não é só lavação de elogio aqui. Quem vive perto de mim, eu sempre tô falando quanto isso é incrível. Fala a metodologia e a pessoa. Tudo é incrível. Então, estou muito grata. Obrigada por hoje. Obrigada por essa conversa, por essa oportunidade. E é isso. Obrigada, meu amor, muito obrigada. E que você continue sendo essa professora e exemplar, né? Quem está próximo de você, com certeza os elogios não é só porque estão próximos, são próximos de você, mas é porque é realidade, né? De fato é o que está acontecendo aí na tua vida. E que eu já venho te acompanhando, venho percebendo isso realmente, né? Essa questão desse crescimento. E quanto mais você confiar em você, você não se sabotar, né? Você colocar os seus limites também, mais você vai crescer. Sim, sim, é verdade. Tá? Então, tamo aí, né? E conte aqui comigo, né? Conte aqui também, mande lá, né? Sabe que eu Com não. certeza. Eu realmente só preciso de oportunidade para gravar um áudio. Eu adoro. Eu sei que eu posso contar. Muito obrigada, Tati. Obrigada de coração. Por tudo. Obrigada, gente, quem assistiu essa live. Então, obrigada. E é isso aí. Boa noite para todo mundo. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.